Graça e paz, irmãos. Que maravilha estarmos juntos nessa noite, noite em que nós nos juntamos para adorar o nosso Deus, reconhecer que é Ele o único, merecedor de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Noite em que nós estamos para lembrar no memorial daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Que maravilha estarmos juntos nessa noite, contemplar a presença do Senhor e, sobretudo, estarmos juntos como igreja. Você que nos visita nessa noite, Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que não faz parte dessa igreja ainda, eu quero te convidar a participar da melhor igreja batista no centro de Guarulhos, na Avenida Esperança. Glória a Deus. Não falei de ninguém, estou falando de nós. Nós somos a melhor igreja batista de Guarulhos na Avenida Esperança. Ou não somos? Não falhamos. É isso aí, estou te convidando para fazer parte desta igreja. Vamos à palavra do nosso bom Deus. Hoje nós vamos pensar sobre Deus desce, o Deus descendo em uma jornada de redenção. Deus em uma jornada de redenção. A sociedade e o mundo que nós vivemos, os nossos dias, os tempos, o mundo, as nações não vão melhorar. Vez ou outra nós pensamos que se os preços baixarem, se o dólar baixar, vai melhorar a situação, porque o dólar com 5,8 nós não podemos fazer nada. Vez ou outra, eu lembro para vocês que alguns irmãos aqui já viveram com inflação de 70% ao mês. E os jovens hoje estão chorando com 10% ou com a Selic a 10 ponto alguma coisa por mês. Significa que vocês foram 7 vezes melhor que nós. Não estou dizendo que foram tempos melhores. Eu estou dizendo que a vida, da perspectiva humana dos homens, não vão melhorar. A vida não vai ser melhor se nós pensarmos na perspectiva humana. Vez ou outra, nós pensamos sobre a possibilidade de ter uma conexão melhor com o mundo, para ver se nós melhoramos as coisas no mundo. Nós não vamos melhorar o mundo. Vez ou outra, nós pensamos que podemos, de alguma forma, melhorar o que está ao nosso lado. E, na verdade, nós iremos conseguir fazer algo diferente se a partir de nós, se a partir de mim, se a partir da minha vida, da sua vida, algo diferente acontecer através de Jesus Cristo. Na Bíblia, se nós formos olhar no texto bíblico, nós vamos perceber o Senhor, Deus, sempre em busca de resgatar, de libertar o homem. Deus sempre nos deu a possibilidade, se nós olharmos em Efésios, capítulo de número 1, versículo 7, ele vai dizer sobre a redenção, sobre nos libertar, sobre nos salvar. Colossenses também, se nós olharmos o capítulo 1, versículo 14, o Senhor vai colocar como sendo o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Ao longo da Bíblia nós vamos olhar alguns textos, e hoje eu quero ler 3 textos, e que mostra para nós Deus fazendo isso de forma especial. Preguei aqui, vou continuar pregando a série, algumas mensagens, 3 mensagens na Torre de Babel. Quem ouviu a primeira mensagem, tem mais 2 ainda, Babel. E eu quero fazer ainda hoje a leitura de um versículo, Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 7. Livro da Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 7.
Você que está com a Bíblia, você vai colocar um dedinho aí, e já colocar no Gênesis capítulo 3, versículo 8, e se você tiver 3 dedos, você vai lá em João capítulo 1, versículo 1. São 3 textos bíblicos. E se você não conseguiu nada, no celular é mais rápido, e se você não conseguiu nada ainda, fica na tela que vai aparecer na tela. E se você não consegue chegar na tela, peça para o irmão do lado, fala assim, eu quero ler na sua Bíblia, porque eu não vou conseguir abrir nem ler em lugar nenhum. Vai na Bíblia do irmão do lado aí. Primeiro texto, Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 7. Assim diz o texto bíblico. Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vinde e desçamos, a Trindade descendo até os homens. Versículo de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Se sua Bíblia tiver Gênesis, uma boa. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor, ou a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Significa dizer que Deus, em algum momento, passeou entre os homens. Mas ainda, o livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Você que já se perdeu, não se preocupe. Eu volto. Gênesis 1, 1. João 1, 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Próximo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. 7. Vamos até o 12. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Agora preste atenção. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos, quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Senhor Deus, por misericórdia, bondade e graça, nos faz compreender a tua palavra e que possamos por ela sermos abençoados. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
ao lermos os textos bíblicos, nós vamos perceber nos 3 textos que de uma forma especial, extraordinária, maravilhosa, Deus está preocupado sempre com o seu povo, com a sua criatura, com os seus filhos. Deus sempre esteve preocupado conosco. Nos 3 textos que nós aqui olhamos, lemos, ele desce até nós. Vez ou outra, nós, na nossa posição, na nossa postura, na nossa condição, não queremos descer da nossa superioridade, não queremos nos humilhar ou nos sentir por baixo para descer até alguém. Nós queremos nos colocar numa posição maior. Mas o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, desce, vem até nós para conversar, para falar conosco. Pelo menos 3 vezes aqui nós vimos. Quando você ofende alguém, quando você, de alguma forma, entra em atrito com alguém, sendo culpado ou não, você vai até essa pessoa? Deus, sem culpa alguma, desce até nós para nos ajudar, para nos corrigir e para nos abençoar. Deus. E é esse Deus que nós servimos. O primeiro texto que nós lemos na Torre de Babel, nós vamos pregar sobre esse texto provavelmente na próxima semana. Deus vai lá no texto, nós lemos, pode colocar de novo Gênesis capítulo 11, versículo número 7. Os homens, Deus ordena que eles deveriam crescer e se multiplicar. Eles constroem uma torre e dizem assim: nós iremos continuar aqui porque nós não queremos jamais sair de perto, nós queremos continuarmos juntos, desobedecendo a ordem do Senhor. O que Deus poderia fazer, se fôssemos nós? Mandava fogo e consumia tudo. O Senhor não faz assim. O Senhor desce, o texto vai dizer: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Uma ação de Deus especial, ele desce até esses homens, para que aqueles homens pudessem ter a oportunidade de refazer a sua vida, a sua história, o seu relacionamento com Ele. Quantas vezes, quantos dias, quantas oportunidades o Senhor tem dado a cada um de nós de refazermos a nossa vida espiritual com Ele. Pastor, mas tem acontecido muitas coisas em minha vida. Será que o Senhor não está te dando a oportunidade de você refazer o seu relacionamento com Ele? O Senhor vai diante desse povo que constrói uma torre, que querem estar, segundo eles, numa torre bem alta, para que eles não possam se afastar de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio desejo, e o Senhor vem e fala não, e confunde eles, e eles são obrigados a se espalhar. Quantas vezes o Senhor nos dá a oportunidade de nós estarmos próximo dEle, em meio às dificuldades que acontecem em nossas vidas. E foi isso que o Senhor fez aqui com esse povo, ali na torre. Depois nós vamos continuar falando sobre a torre. Quando aquele povo constrói aquela torre e fala assim: agora nós estamos bem, o Senhor confunde, traz a ele confusão, traz a eles dificuldades, e eles são obrigados a se espalhar, e se espalhando, ele cumpre a ordem do Senhor. Você está cumprindo a ordem do Senhor? Você está cumprindo a ordem do Senhor? O segundo texto que nós lemos é o texto do Éden. Do texto do Éden, Gênesis capítulo número 3. No Gênesis capítulo número 3, você que não leu sua Bíblia ainda, eu te convido a ler pelo menos o texto de Gênesis, o seu livro, a sua história. O homem e a mulher, o Senhor estabeleceu para eles um concerto, uma regra. Qual era o concerto? Qual era a regra? Dessa árvore você não come. Tem alguns que pensam que é a maçã. E tem gente que nem come maçã, não gosta de maçã, porque pensa que foi a maçã. Eu acho que não foi maçã, não. Mas tinha lá um fruto proibido.
tinha um limite. Veja, na primeira ordem o Senhor estabeleceu para eles que eles deveriam se espalhar, e eles não quiseram se espalhar, e o Senhor então espalhou eles. Deus agindo. No segundo texto, o que Deus faz? Daqui, esse é o seu limite. Esse é o seu limite. Coloca para nós, por favor, capítulo número 3, versículo número 5. A serpente dizendo para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como nós de vez em quando queremos ser o próprio Deus das nossas vidas. O nosso desejo não é de comer um fruto, maçã, pera, banana, morango, tâmara, não. O desejo de ser igual a Deus. Quantas vezes, em quantas oportunidades, o nosso pecado é querer ser igual a Deus, é conhecer tanto quanto a Deus, é poder ter o poder que Deus tem. Lembra do filme Clique? Quantos de nós queremos controlar a vida com um clique? E isso é pecado, porque o Senhor estabeleceu que ali eles não deveriam fazer, mas o que eles fizeram? Ultrapassaram o limite e comeram no fruto. Comeram do fruto que o Senhor havia dito que não deveria comer, porque eles ouviram a voz de uma serpente. Tivemos um encontro de casais ontem, e nós podíamos falar assim, quem foi o culpado? Vamos no apito, quem foi o culpado? Foi a mulher ou foi o homem? Porque a mulher deu o fruto para o homem comer, e ele comeu. Mas a serpente ofertou para ela, e ela comeu. Os dois erraram. Mas o Senhor ordenou que eles não deveriam comer daquele fruto, mas eles comeram porque queria ser igual ao Senhor, e o Senhor poderia ter feito o que com eles? Mandar fogo e consumir. Mas Deus é infinitamente misericordioso para conosco. O Senhor, mesmo diante disso, Ele vem, o texto fala que no cair do dia, à tarde, o Senhor vem buscar, conversar com o homem. Quantas vezes, em dias, em semanas, em mês, em ano, que nós não queremos falar com Deus, que nós não queremos falar com o Senhor. Quantas vezes nós não paramos no meio do dia para falar com Ele, mas Ele se apresenta diante de Deus, diante de nós, falando, eu quero falar com você. Quantas vezes as nossas ocupações, a nossa agenda, o nosso tempo, os nossos erros, os nossos pecados nos afastam e nós vamos nos afastando dele, mas ele vem no entardecer, no meio-dia, no meio da tarde, no meio da manhã, no meio da madrugada, tirando o nosso sono e falando assim, eu quero falar com você. Vez ou outra, quando você acordar com insônia, não vai para a televisão não, ajoelha e vai orar, porque talvez Deus queira falar com você. Vez em quando você perder o sono, se não tiver nada fazendo, não pega o celular não, pega a Bíblia e vai ler. Talvez o Senhor vai te apresentar aquilo que Ele quer falar com você. Ou quando você pegar a Bíblia, vai dar sono rapidinho, porque a Bíblia dá sono para alguns. Você pegar o celular, vai despertar a sua mente. Pega a Bíblia. Quem sabe com a Bíblia você vai dormir mais rápido e não vai perder o sono. Ou quem sabe o Senhor vai falar com você. Nesse dia, quando aquele homem e aquela mulher erraram diante do Senhor, pecaram, o Senhor não afastou, o Senhor não foi embora, o Senhor vai conversar com eles. E pergunta para eles, e aí, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Você já foi diante do Senhor errado, pecado, com erro, diante do Senhor, e que você não sabe nem como falar direito? Davi fala assim, pequei contra o céu e pequei contra ti. Mas há uma coisa misericordiosa, maravilhosa no Senhor, é que Ele nos perdoa. Aquele homem e aquela mulher diante do Senhor estão ali nu. E o Senhor fala o que aconteceu, nós estamos nu. Mas quem falou que vocês estão nu? O Senhor já sabia. O Senhor pergunta, quem disse para vocês? Nós nos escondemos.
nós nos escondemos. Quantas vezes nós nos escondemos de nós mesmos, nos escondemos do Senhor, achando que os nossos erros, que as nossas faltas, que aquilo que nós fazemos e cometemos não será conhecido pela igreja, e nós não queremos saber. Mas o Senhor sabe. Se esconde. Nu, o Senhor vai lá e fala, o que aconteceu? Mas como que vocês descobriram que vocês estão nu? Ah, foi a serpente, não foi a mulher que o Senhor me deu. Mas sabe o que é bom? A misericórdia do Senhor, que ela vai diante deles e dá a eles. Gênesis 3,15. Nascerá um filho de mulher que irá resgatar toda a humanidade. E há perdão para toda a humanidade. O perdão não é nosso. É do Senhor que vai, no João 3,15, vai dizer assim, olha, o pecado de vocês foi grave, vocês erraram diante de mim, vocês quebraram o concerto, eu estabeleci que vocês não deveriam fazer isso, mas vocês fizeram. Mas eu estou descendo aqui diante de vocês, dizendo assim, ó, haverá perdão para vocês, e o perdão está em Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Nascerá. Pode colocar para nós? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor, o mesmo Deus que desce aqui no livro de Gênesis, é o Deus que desce ali no livro de Gênesis que nós estamos olhando em Babel, mas é o mesmo Senhor que em João capítulo 1, versículo 1, desce até nós. João capítulo 1, versículo 1, como eu li, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Criador de todas as coisas, um dia desce até a esta terra, se humilha diante de todo o universo para estar aqui como um homem como nós, vem a esta terra, por quê? Por que ele veio a esta terra? Para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Salvar quem? Salvar as melhores pessoas, salvar os melhores homens, aqueles que são irrefutáveis, aqueles que não têm nenhum pecado, aqueles que não têm nenhum pensamento mau, aqueles que não praticam nenhum mal. Não, por quê? Porque não existe esse homem. Se hoje você teve um pensamento mau, pastor, não pequei ainda, até o senhor chegar no púlpito, eu comecei a pecar quando vi o senhor chegando. Pequei só quando vi o senhor hoje, é um pecado já, viu? Um pecado. Um pecado por dia. 365 pecados por ano. Quantos anos você tem? 10 anos? 3.600 pecados. 30? 9.000 pecados. 60? 18.000 pecados. Um por ano, por dia. Pastor, eu estou aí uns 10 por dia. Ei, meu irmão. Se nós tivéssemos que pagar por isso, se você tivesse que pagar por isso, se nós tivéssemos que pagar essa conta, nós não teríamos como pagar. Por isso mesmo que o Senhor, quando olhou a minha condição, a sua condição, Ele olhou e falou assim, não dá. Assim como Ele olhou no Éden e falou assim, eles erraram e não tem o que fazer. Assim como Ele fez em Babel, que falou, eles erraram e eu vou ter que dividir eles. Em Jesus Cristo, Ele olha e fala assim, não tem o que fazer. Eu vou enviar o meu filho, para quê? Para morrer na cruz por eles, para resgatar, para pagar os pecados que eles cometeram e que eles irão ainda cometer. Todos os nossos pecados foram ali colocados naquela cruz, e o Senhor Jesus Cristo pagou a nossa conta. Nosso Salvador, o nosso resgatador. O Senhor desce no Éden, desce na torre, e Jesus vem trazer a salvação. Ele vai trazer a nossa salvação, como nós lemos, e ele vai dizer, alguns não creram, alguns não receberam, alguns não aceitaram. Versículo de número, João capítulo 1, versículo de número 10. O verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ainda hoje tem gente, pessoas que não conhecem, que não reconhecem. Aqui ele está falando daqueles judeus que não o conheceram, mas ainda hoje pessoas que não o conhecem. Mas o versículo número 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deles o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus por quê? Porque Ele nos redimiu pela redenção, porque Ele morreu na cruz por nós. E aí vai dizer ainda, os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é pela vontade própria, não é pela vontade da igreja, não é pela vontade das pessoas, é porque o Senhor Jesus fez isso por nós, quando morreu na cruz por nós. Irmãos, nós precisamos lembrar disso sempre, porque como disse, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E aí, quando chegamos diante do memorial da ceia do Senhor, quantas vezes nós lembramos do memorial e olhamos o memorial do ponto de vista dos nossos erros, dos nossos pecados. E não é do ponto de vista dos nossos erros, dos nossos pecados, é do ponto de vista da salvação do Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, da morte dEle na cruz. A ceia é um momento de nós lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, e o que foi que Ele fez? Ele morreu na cruz por nós. A ceia é um momento de nós lembrarmos da redenção, de lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, daquilo que Ele ofertou para nós, a graça que Ele nos deu. É o momento de nós renovarmos a nossa aliança, o nosso pensamento, de nos aproximar da igreja, de aproximar uns dos outros, mas é um momento de gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Temos que ser gratos todos os dias, mas quantas vezes esquecemos desse maior presente que nós recebemos? Mas terminando já, eu queria fazer algumas aplicações para nós. Primeira aplicação que faço sobre essa ideia que nós temos na ceia, é que na ceia nós lembramos que Deus busca os seres humanos. Deus sempre está buscando conexão, falar, te ajudar, te guiar e te colocar no caminho melhor. Ele se importa com cada um de nós. Deus se importa com cada um de nós. Talvez eu não sei seu nome, seu sobrenome, seu CPF, seu endereço. Nem sei quem você é. Mas Deus sabe os fios da sua cabeça. Ele sabe os que caíram hoje, os que ficaram brancos hoje. Ele já conhece todos nós. E Ele está preocupado conosco a ponto de descer até nós, a ponto de quando nós colocamos os nossos joelhos diante dEle, Ele para nos ouvir, para nos atender. Por quê? Porque Deus nos ama tanto, Deus te ama tanto, a ponto de dar o Filho dEle por você. Irmã G está ali, com o filho. Se ela pudesse, não dava nem para a moça que está chegando. Não é, irmão Sérgio? Se pudesse, nem entregava para o moço que está chegando. Não entregava. Se nós pudéssemos, nós não entregava, não. A gente não entregava. Não, Alex? Entregar a filha assim? Como assim entregar? Não, não entrego, não. Só se for na base da faca, da peixeira. Entregar nossa filha assim para o rapaz chegar em casa? Vou entregar, não. Não é, irmão Isaac? Oxi. Mas Deus olhou para nós e entregou o maior de todos os bens, por causa de mim e por causa de você. Deus fez isso. Na ceia nós lembramos que Deus sempre nos busca para nos abençoar. Lembramos aqui também que Deus vai além dos nossos erros, das nossas fraquezas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Deus sempre acredita em nós, porque foi Ele que nos criou.
Vez ou outra, nós olhamos uma pessoa e falamos assim, esse não tem jeito. Aí acabou. Esse aí não tem mais jeito. Essa vida aí, ó, acabou. Deus sempre acredita em nós. Nós, às vezes, não acreditamos em nós mesmos. Quantos irmãos vivem com pecados, com dificuldades, com sofrimentos, com culpa, com remorso, de dias, de anos, de meses, de décadas, sofrendo, mas o Senhor diz, eu perdoo, eu perdoo, eu não perdoo. Deus fala, eu perdoo. Não é o pastor, eu não perdoo, mas Deus perdoa. Todos os nossos pecados, por quê? Porque Ele fez isso, porque Ele nos amou primeiro. E nós somos uma nova criatura nele. Independente de qual seja o nosso erro, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Na ceia nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo perdoa todos os nossos pecados, e o interessante é que nele não há pecadinho nem pecadão, não há tamanho de pecado, não há atrocidade que Ele não possa perdoar. Veja, eu não estou falando da consequência, a consequência vai ter que sofrer, viu? Mas o pecado, o Senhor perdoa. E não há tamanho de pecado, de fraqueza que Ele não possa perdoar. Quando nós, irmãos, não acreditamos que o Senhor perdoa um pecado, nós estamos limitando o sacrifício do Senhor na cruz. Quando nós continuamos culpados, nós estamos diminuindo o sacrifício dele na cruz. Terceiro, na ceia nós lembramos que mesmo em meio ao erro, Deus nos chama para perto dele. Mesmo em meio ao erro, mesmo em meio à falha. O texto bíblico vai dizer que Deus não ama ao pecado, mas Ele ama os pecadores. Deus sempre nos chama para próximo dEle, Deus sempre está disposto a estar próximo de nós. Nós, às vezes, queremos correr, sumir, fugir, mas o Senhor sempre está de braços abertos para nos aproximar de cada um de nós. Se você está longe do Senhor, não é porque Ele está longe de você, é você que está fugindo. É você que está fugindo, porque Ele está sempre próximo de você, buscando. É Ele que desceu, foi Ele que foi, Ele toma a atitude de ir. E sempre Deus demonstra amor e misericórdia. Como aquele filho pródigo que foge, vai embora, pega o dinheiro do pai, vai embora, mas quando ele volta, o pai faz o quê? Vem, meu filho, entra aqui, vou te dar um anel, vou te dar uma roupa, vou te dar uma condição nova. Deus sempre nos olha com um olhar de misericórdia. Quarto, lembramos que assim que Deus desceu na terra para nos buscar, hoje somos convidados a nos aproximar da mesa, pensando que o Senhor veio a essa terra e um dia Ele quer nos colocar todos juntos à mesa. O dia especial. O dia especial. O dia especial que nós teremos a oportunidade de ansiar o dia que estaremos todos juntos na mesa com o Pai. Devemos lembrar disso e devemos expectar isso. E aí nós temos que entender, nos aproximar do trono da graça, aprendendo algo especial. Pode colocar para nós aí, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Embora eu vou ler o versículo 14 também. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Conseguiu já colocar aí? Livro de Hebreus, capítulo número 4. Aproximai-vos do trono da graça. Aproximai-vos do trono da graça. Capítulo 4, pode colocar o versículo 14. 4, 14, 15 e 16, eu vou ler na versão Ara. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, ou seja, o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele compadece da nossa fraqueza. Antes foi Ele tentado em todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, em tudo aquilo que você sofre, em todas as necessidades, Jesus conhece todas elas, passou por todas elas, mas qual a diferença?
Ele não pecou. Ele não caiu. Ele não falhou. Aí algo importante para nós. Versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É esse Jesus que veio a essa terra, que nos dá a chance de nos assentar à mesa, de nos aproximar dele, sabendo que ele perdoa todos os nossos pecados. Na ceia lembramos da humildade do Senhor Jesus, porque ele se humilha, como diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que ele se humilha diante de nós, na forma de homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas eu quero concluir com alguns desafios para você. Antes do desafio, eu queria te fazer 3 perguntas. Você está sendo buscado por Deus? Você consegue definir se Deus está te buscando? Deus está buscando você? Deus está te procurando? Aonde você está? Aonde você está? Está correndo risco? Onde você está? Você está preso em algum pecado? Você está preso? O Senhor quer libertar você. Você conhece o Pai? Você conhece esse Senhor? Se Ele chegar hoje e falar assim, Jean, será que eu consigo escutar a voz dEle? Saber que é Ele que está me chamando? Nós precisamos saber aonde nós estamos, se o Senhor está nos procurando e se nós conhecemos a voz dEle. Porque se você não conhece a voz do Senhor, você está escutando outras vozes. E cuidado para você não ouvir a voz da serpente, que vai te levar à destruição. Desafios. Se você está sendo buscado por Deus, como você vai responder a essa chamada? Se você está sendo buscado por Deus hoje, como você está respondendo a chamada? Como você vai responder isso hoje? Você vai continuar pensando que você pode fugir, continuar indo buraco abaixo? Não. A mesa do Senhor te chama a você se aproximar dela, a se colocar diante dela, ouvir a voz do Senhor e se aproximar dele. Se você está preso a qualquer situação, a qualquer coisa, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor te dá a liberdade de você se aproximar diante dele. Mas pastor, eu errei, eu falhei. Você falhou mesmo. É feio o que você fez. Mas o Senhor perdoa. Ele morreu na cruz por você. Por último, se você não conhece o Pai, você precisa hoje, numa relação pessoal, independente dos outros, independente de quem está à sua volta, ouvir a voz dele. Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Na mesa da ceia hoje o Senhor faz este convite, essa pergunta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós todos podemos hoje deixar que o Senhor adentre a porta do nosso coração e cear com ele. O texto, podemos colocar ele com algumas interpretações. Mas o que mais me faz compreender no texto é que muitas vezes nós temos aberto as portas da nossa vida para muitas coisas, para muita gente, para muitas pessoas, e não abrimos a porta da nossa vida para que o Senhor ceie e reine em nossos corações e nas nossas vidas.
que hoje, nessa noite, ao cear, nós possamos cear com o Senhor, com os nossos corações abertos e perdoados por Ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado porque às vezes o sinal do meu celular falha para falar com algumas pessoas que eu queria falar. Mas o sinal para falar com o Senhor não falha nunca. O Senhor sempre está disposto a falar comigo. Obrigado. Porque algumas vezes eu estou longe, mas o Senhor sempre me busca para estar próximo do Senhor. Obrigado, porque eu pequei, porque eu peco. Mas o Senhor deu Jesus Cristo para perdão de todos os meus pecados. Obrigado, porque eu estou hoje diante da ceia do Senhor. E eu estou lembrando que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E tenho a esperança, junto com os meus irmãos, de um dia cear com o Senhor para sempre, sempre, sempre. Oramos assim, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém.